Sejam bem-vindos à mesa. Podem se sentar. Tudo bem, tudo bem. Os bastidores é loucura. O tema da mensagem é o berço dos improváveis. Em 1 Samuel 22, 1 e 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam aperto e todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Aqui a gente fala de um texto aonde, como a palavra fala, os refugiados. Então Davi foi para esse lugar como um refugiado, e esses homens que ali chegaram estavam em uma situação muito semelhante a ele. E nesse lugar, onde inicialmente talvez possa ser visto como um refúgio, foi um lugar de preparação, de treinamento. Entraram eles ali como desacreditados, devedores, a palavra fala, perseguidos, excluídos, e saíram dali como um exército, como homens de guerra. Então, o que a gente aprende com isso? Esse texto, ele me remete a muitas fases da minha vida, muitas coisas que eu passei e cavernas que eu entrei, cavernas que eu inicialmente estava me escondendo, me refugiando, e foram os lugares que mais treinado eu fui, mais transformado eu fui. Entrei ali de uma forma e saí ali de outra. Como o texto fala, o anjo vinha e me chamava: "Ei, Thiago, tá na hora de sair." E aí eu pergunto para vocês, para você em casa, quantas cavernas você já entrou, mas talvez você não soube aproveitá-la? Porque eu trato isso aqui como uma oportunidade para esses homens, porque foi ali que Deus fez Davi um rei. Ele já tinha sido ungido, ele já tinha matado o gigante Golias, mas ele não sabia liderar. A Bíblia fala que ali ele aprendeu a liderar aqueles homens, ele foi transformado, e pessoas transformadas transformam pessoas. Eu fico imaginando Davi todo acuado lá dentro, de repente chega a família, começa a chegar aqueles homens, que a Bíblia fala que era em torno de 400 homens, 400 pessoas, e eles passaram aquele tempo ali. Então, foi ensinado organização, treinamento, mudança literalmente de espírito, cura, houve cura ali dentro. Porque eles entraram de um jeito e saíram de outro. Às vezes a gente identifica ou a gente imagina que caverna é coisa ruim. É um lugar escuro, úmido, feio, um lugar de solidão. Eu acredito, assim, no meu tiaguês, que Davi até pensou em ir para lá para ficar sozinho. Só que ele não sabia. Existia um plano para aquela caverna. A caverna de Adulão foi um lugar de transformação, de treinamento. Aqueles homens são vistos, se a gente vai para frente do texto, como um exército poderoso. Saul reconhece isso. Então, aqueles que talvez os perseguiam, sejam os endividados, sejam os doentes de espírito, sejam os renegados, eu fico imaginando todas aquelas pessoas que apontavam o dedo para aqueles homens, ou julgavam aqueles homens, ou perseguiam aqueles homens, quando eles saem de lá. Eu fico imaginando o espanto deles, o que aconteceu. E a gente? A gente tem aproveitado as oportunidades de estar em cavernas? Vocês não acham que às vezes é necessário a gente estar inserido em cavernas? A vida nos leva a cavernas, às vezes sem decisão. Aqui a gente entende que Davi decidiu ir, mas inconscientemente, eu posso falar por mim, muitas vezes eu sem perceber,
eu estava dentro de uma caverna, aonde eu fui tratado, ensinado e transformado. A gente não pode tratar a caverna de Adulão como um momento específico de relacionamento com Deus. Mas isso aconteceu lá. Houve, através de Deus, uma transformação naqueles homens. Ele capacitou Davi. Ele transformou Davi, como eu falei anteriormente, nos princípios de um rei. Ensinou a liderar. Então eu convido vocês a voltarem em suas memórias. Talvez hoje você esteja dentro de uma caverna. Talvez você esteja dentro de uma caverna, se sentindo sozinho, se sentindo em um lugar que você olha para um lado e olha para o outro e não encontra ninguém, se sentindo desprezado. Às vezes pessoas os desprezaram. Às vezes você tem uma dívida e essa dívida está fazendo com que você não consiga dar um próximo passo. Essa dívida está fazendo com que você se sinta literalmente fechado dentro de um lugar, de uma caverna, porque não consegue mais fazer nada. Só que eu acredito, como no texto, que essa caverna, que talvez nós nos encontremos, talvez vocês se encontrem, talvez você se encontre, seja exatamente o lugar aonde você deveria estar, aonde Deus gostaria que você estivesse. Talvez Deus te levou para lá, Deus permitiu que você chegue lá, para que Ele te transforme, para que Ele te ensine algo. Talvez Ele quer que você se torne um líder, um rei. Talvez Ele quer te trazer princípios que está faltando para que algum propósito dele se cumpra. Eu creio que nessa caverna foi ensinado sobre princípios, porque, continuando o texto, a Bíblia fala que Davi encontrou Saul de costas e teve a oportunidade de se vingar e não fez. Então eu creio que muitas coisas naquela caverna foram para agregar e para cada vez mais levar Davi de encontro ao seu propósito. E nós? O que nós estamos aprendendo nas cavernas que nós estamos hoje, inseridos e vivendo? O que Deus tem feito em nossas vidas? O que nós temos permitido Deus fazer dentro dessa caverna? O que você em casa tem permitido Deus fazer? Precisamos nos submeter aos ensinamentos, às transformações, tudo aquilo que Deus quer fazer em nossa vida. Passa por cavernas, por processos, por desertos. Aproveite essa oportunidade. Se você está na caverna de Adulão, faça como esses homens, como Davi. Saiam dali como guerreiros. Saiam dali transformados. Saiam dali para se juntar a um grande exército, ao exército de Cristo Jesus. Por isso, você que está em casa, eu convido você a aproveitar esta caverna que talvez você está inserido. Esse lugar escuro, abandonado aos seus olhos, para que você viva todas as transformações e ensinamentos que Deus tem preparado para você. Porque quando você for chamado, assim como Davi, para sair da caverna, quando chegar o tempo, quando chegar o momento, você não vai mais ser um rejeitado. Você não vai ser mais um endividado. Você não vai ser mais um amargurado de espírito, como diz o texto. Eu tenho certeza que os planos de Deus que te levaram a essas cavernas, Ele é perfeito. E no tempo certo, vocês virão para fora e grandes coisas Deus fará na sua vida. Por isso, eu profetizo sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa geração, que todas as vezes que formos levados a cavernas, que a gente saiba ter entendimento, sabedoria e discernimento dos céus para aproveitar tudo aquilo que aquela caverna quer nos ensinar, nos moldar,
nos afiar, nos preparar, nos forjar por tudo aquilo que Deus tem sobre a nossa vida. Por isso, não desista, não desanime. Deus é contigo.